Pessoal, então vamos dar continuidade à nossa correção, né? Agora nós vamos lá para a hora de estudo, e aí vamos lá. No primeiro exercício nosso, as simetrias estão em todos os lugares, inclusive na arte. Observe cada obra a seguir, depois identifique, registre e justifique o tipo de simetria existente nela. Então, vamos no primeiro desenho, na primeira obra de arte nossa aqui. Nós temos algumas faixas, né? Faixas pretas e as faixas que estão em cinza. Que tipo de simetria que existe aqui? É uma simetria de translação. Então, qual que é a justificativa? Há uma repetição de figuras orientadas para um lado e para o outro, que não mudam a forma e nem o tamanho. Então, olha só, essa faixa preta continuou do mesmo tamanho, da mesma forma, na mesma posição. A mesma coisa que aconteceu aqui, né? Eu só mudei de lugar, mas a posição dela, a inclinação dela continua a mesma coisa. A mesma coisa aconteceu aqui com as faixas cinzas, né? Nós só mudamos de lugar, mas a posição, o tamanho e a forma continua a mesma. Na letra B, nós temos esse desenho, essa figura. Que tipo de simetria que a gente observa? A primeira que a gente fala de cara, a gente fala que é uma simetria de rotação, por causa de ser em forma de círculo, né? Além da rotação, nós temos também a simetria de reflexão. Por que reflexão? Se você observar, nós podemos traçar eixos de simetria aqui, tá vendo? Então, este lado é igual a este, ou se eu traçar este eixo de simetria, este lado é igual a esse. A justificativa há um movimento de circularidade em cada módulo destacado. Além disso, podemos observar a simetria de reflexão na composição de cada módulo. E por último, nós temos esse desenho, nessa obra de arte, vamos assim dizer. Que tipo de simetria que existe? Uma translação. Se você observar, vários pássaros, né, estão em posições aqui diferentes passos e posições deles aqui. Esse aqui são, né, então eu fiz uma translação deles, a mesma coisa com esse daqui, com os outros aqui azul e etc, né, precisa observar. Então, a justificativa é que há uma repetição de figuras orientadas para um lado e para o outro, que não mudam a forma e nem o seu tamanho. No número 2, complete e pinte as figuras considerando o eixo de simetria indicado. Então, você tem o eixo de simetria, aquilo que eu já falei para vocês. Oriente-se através desse eixo a mesma distância. Por exemplo, se você vai começar o desenho neste ponto, você tem um quadradinho, você vem lá, marca um quadradinho e começa lá o seu desenho. Essa inclinação, você tem aqui, como se contando 2, então você vem aqui a mesma coisa, 1, 2, para você marcar o seu ponto e traçar a sua reta. Então, quando você tem o seu eixo de simetria, sempre você olha, vamos assim dizer, um vértice do seu desenho, uma posição do seu desenho, e meça essa distância com relação ao eixo de simetria, porque aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, isso aqui, meu povo, é aquilo que eu falei para vocês no dia. Calma e muita atenção para poder vocês não errar na hora de fazer. Porque se você colocar um quadradinho a mais ou a menos, o seu desenho não vai ficar simétrico. A mesma situação aqui no B. Aqui está o seu eixo de simetria. Observa que, por exemplo, nesse pedaço aqui, tá vendo? Não foi o quadradinho todo. Então, você vai fazer a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é calma, é vocês indo devagar, sempre contando os quadradinhos aqui do seu original para o seu simétrico. Mesma situação aqui no 3, na letra C, desculpa, o seu eixo de simetria. E aí você vem fazendo o seu desenho, os seus contornos, né, de acordo com o seu padrão, com o seu original. Número 3. Nesses planos cartesianos, o polígono ABCD e E sofreu algumas transformações. Observe-as. Então, no primeiro aqui está falando para nós. O polígono G, F, C, I e H,
representa que movimento de simetria em relação a, B, C, D e E? E explique sua resposta. Então, esse daqui, ele sofreu que tipo de simetria em relação a esse daqui? Então, olha, ele representa um movimento de rotação de 90 graus no sentido horário em torno de C, ou uma rotação de 270 graus no sentido anti-horário também em torno do eixo C. Então, o que é isso aqui? Ou ele foi no sentido horário, ou ele foi no sentido anti-horário a partir do eixo de rotação nosso, que ele está tomando como referência o ponto C. Então, olha, se você girar esse seu desenho aqui, ó, tá vendo? Você faz esse movimento. Ou você pega esse seu desenho, gira aqui no sentido anti-horário, ele cai aqui, tá bom? Então, se ele for no sentido anti-horário, ou se ele vai no sentido horário. Agora, vamos lá para o próximo desenho, que é esse plano cartesiano aqui. Aí vem para nós o polígono G, F, C e H, representa que movimento de simetria em relação a B, C, D e E? Explique sua resposta. Então, de novo, eu vou tomar como base o meu ponto C. Então, o que aconteceu aqui? Um movimento de rotação de 180 graus. Esse 180 graus, ele pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, olha, se ele for no sentido horário, é esse movimento aqui, né? Então, imagina vocês pegando o seu desenho, girando ele aqui, ó, 180 graus. Então, ele cai aqui. Ou se não, se você vai pegar ele aqui 180 graus nesse sentido aqui, ó. Então, ele vai de novo aqui, vai encaixar em cima. Então, é 180 graus, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. No número 4, nós temos aqui a nossa roda gigante, não é? E aí ele fala para nós no nosso enunciado o seguinte, que essa nossa roda gigante, ela tem uns 140 metros, né? E o que fala mais para nós aqui? Ele fala para nós que a nossa roda gigante, em velocidade constante, ela faz uma rotação completa em exatamente 40 minutos. João inicia o passeio na roda gigante, na plataforma de embarque, que é aqui embaixo no ponto P, onde João estará depois de meia hora. Então, e ele fala para nós aqui que essa roda gigante, ela demora, para fazer o giro completo, a volta completa, ela demora 40 minutos. Ele quer saber se o Joãozinho embarcou aqui nessa plataforma e depois de meia hora, aonde que ele vai estar? Então, vamos lá. Quando ela dá uma volta completa, quantos graus que gira essa minha roda gigante? 360 graus. Então, se uma volta completa é 360 graus, e se eu pegar a metade de 40 minutos, vai ser 20 minutos. Então, com 20 minutos, ela vai rodar 180 graus, que é a metade, ok? Eu não quero 20 minutos, eu quero 30 minutos. Então, 20 com mais 10, 30. Então, a metade, então, aqui, né? Ou seja, metade de 20 vai ser 10. Então, mais 10 minutos que ela vai gastar para fazer esse pedacinho aqui. Então, o que você vai falar? Ela vai sair do ponto P, girar esse pedaço, que vai gastar 20 minutos, com mais 10 minutos, 30 minutos. Então, ele vai estar no ponto S. Certinho? Número 5. Transladando o peixe amarelo, desenhe 3 outros no plano cartesiano conforme as indicações a seguir. Então, olha só, nós temos aqui o peixe amarelo, ele é o meu original, daí eu vou fazer as outras desenhos, né? De acordo com o que ele pede aqui para nós. No primeiro peixe, eu vou andar 7 unidades para a direita. Então, direita é esse lado aqui que eu vou andar, 7 unidades. Se eu tomar como referência o meu início do desenho aqui neste ponto aqui, eu vou contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu inicio o meu desenho, obedecendo de novo o padrão de vocês, pelo desenho original, isso aqui, né? Vocês não podem tirar o foco de vocês para fazer o desenho.
O peixe 2, ele está 4 unidades acima. Então, de novo, se eu começar o meu desenho por aqui, eu vou contar 4 unidades para cima. 1, 2, 3, 4. Está aqui. Então, aqui, de novo, vou seguir o meu padrão do meu peixe original aqui. E o terceiro peixe, ele fala para nós que ele quer 6 unidades à direita e 3 unidades acima. Então, direita é para cá, vou andar 6 unidades para cá e depois eu tenho que andar 3 unidades para cima. Então, vamos pegar como referência aqui também. Então, eu vou andar 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Mas eu tenho que andar 3 acima. 1, 2, 3. Então, aqui eu inicio o meu desenho do peixe 3. Correto? Número 6. Um triângulo equilátero ABC gira uma vez em torno do vértice C e outra vez em torno do vértice B, sempre se apoiando em uma reta como na figura ao lado. Qual das alternativas representa a trajetória descrita pelo ponto A? Então, vamos lá. O nosso desenho está aqui. O nosso triângulo, eu vou girar, primeiro falou em torno do eixo C, depois em torno do eixo B. Então, ó, girei, né, tá até mostrando para nós aqui, ele inclinando aqui, aí o que que acontece? Esse B vem aqui para a minha reta. Agora, olha onde meu ponto A estava e onde meu ponto A ficou. Depois, ele vem para nós e fala para nós assim que eu vou girar de novo em torno do eixo B. Então, girando, tá vendo o que que vai acontecer? Olha onde que vai cair o meu B, ele caiu na minha reta. Então, qual dos desenhos aqui a gente fala que ele está, que corresponde a esses giros que foi proposto para nós aí? Então, na letra A. Número 7, a figura mostra parte de uma tira retangular de papel dividida em quadradinhos numerados a partir do 1. Quando essa tira é dobrada ao meio, o quadradinho com o número 19 fica em cima do número que tem o número 6. Quantos são os quadradinhos? Pessoal, isso daqui, para ser muito sincera com vocês, o correto seria você fazer a sua tirinha, colocar os seus números e depois fazer uma dobra, né, de acordo com o que ele fala para nós. O número 19, ele vai estar sobreposto sobre o número 6. Daí, vocês vão observar que número que vai cair aqui no 5, a mesma coisa que no 4, no 3, no 2 e no 1. Se eu tenho aqui no número 6 o 19, então em cima do 5 vai ser quem? Aliás, em cima do 20, quem que vai estar em cima do 5, do 20? O 5. Quem que vai estar em cima do 5? Vai ser o 19, não é? E assim por diante. Aí vocês vão ver que quem é que vai estar aqui em cima do 1 vai ser o número 24, ok? Então, ele pergunta para nós quantos são os quadradinhos que tem nessa nossa tira. São 24 quadradinhos. Aqui nós temos também, para vocês fazer em cada item, obtém a figura simétrica em relação ao eixo indicado. Mesma coisa de novo para vocês, o meu eixo de simetria. Quantas unidades você tem de distância é a mesma que você vai começar o seu desenho, se você começar por aqui, lógico, né? A mesma coisa, não, eu quero começar aqui, nessa ponta aqui, então você vai contar quantos tem? 1, 2, vamos assim dizer, 3, né? 1, 2, 3. E assim por diante, meu povo. Não tem, isso aqui não tem muito o que ficar falando, não, para vocês, não. Isso aí é mesmo a prática aqui na hora de fazer o desenho. A mesma coisa com esse desenho aqui, né? Quando você tem um eixo de simetria, a imagem nossa fica invertida. Nós já falamos sobre isso, tá bom? Então, observa aqui é um, vamos assim dizer, pode ser que vocês tenham um pouco de dúvida, mas é só você seguir o padrão aqui das suas letrinhas para você estar fazendo. Qual que é a distância da letra A ao eixo de simetria para você estar desenhando?
E por fim, Joãozinho tem um tabuleiro com o da figura, no qual há uma casa vazia, uma casa com uma peça preta e as demais casas com peças cinzas. Em cada movimento, somente as peças que estão em cima, abaixo, à direita ou à esquerda da casa vazia podem se movimentar com uma delas ocupando a casa vazia. Qual é o número mínimo de movimentos necessários para Joãozinho levar a peça preta até a casa do canto superior esquerdo indicado pelas setas? Então, o que você vai fazer com esse movimento? Você vai descer isso aqui, você vai arredar essa peça para lá, tá? Então, isso aqui é como se fosse, um tabuleiro. Então, você sempre vai estar movimentando aqui, ó, tá vendo? Primeira coisa que você faz, você vai descer essa pecinha, você vai jogar essa aqui para cá, aí você vai subir com a preta. Então, sempre você tem que desocupar uma casinha que vai ter que ficar sem nada para você estar subindo. Então, esse que vai ser o seu trajeto que vai ser feito. Então, se você observar, você for fazendo esse movimento, você vai contando esse movimento que ele faz, ele vai fazer 36 movimentos aqui. E, por fim, a figura ao lado mostra a superfície de um azulejo em forma de losango, que é esse aqui, né? Dos 5 padrões abaixo, apenas um não pode ser montado com cópias desse azulejo. Qual é esse padrão? Então, se você observar, nós temos aqui que vai ser a alternativa E. Então, é isso, meu povo, os exercícios nossa hora de estudo, né? Já está prontinho. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Então, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.